Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Deus abençoe, Diogo, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando pela live. Diogo, tá tudo certo aí na live? A gente está no ar, direitinho. Recebi uma mensagem aqui dizendo que não estava entrando ainda. Tudo certo, Isaías. Estamos aqui tudo já certo. No ar já. Maravilha, maravilha. Estamos sim, já abriu para mim aqui. Então, Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Pessoal, vai chegando para a live da Missão Somos Um. É um tempo de alegria, é um tempo de confinamento, mas não é um tempo de isolamento, né? Nós estamos confinados, mas nós não estamos isolados, porque nós estamos confinados mesmo com Jesus e com a graça de Deus. Nós temos tido a graça de dia após dia crescermos em fé, porque o Espírito Santo nos dá essa graça de podermos entender e encontrar novos caminhos, né? E nós estamos aqui caminhando através da internet. Eu falei hoje num vídeo que o cristianismo é uma religião de presença. Mas quando a gente não pode se fazer presente em tempos de pandemia, como é o caso hoje, né? Então o Espírito ele cria esses laços pela graça de Deus através dos encontros virtuais. Boa noite, meu querido irmão, querido, meu amigo, pastor Edivaldo. Tudo bem, pastor? Voltou o som. Bom dia, olha, boa noite a todos, irmãos e irmãs, bom dia, ó. Bom dia a todos, queridos amigos, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos aí à nossa live, uma alegria muito grande de estarmos aí juntos, mais uma vez com uma leva de amigos aí muito preciosos. Boa noite, Padre Vicente. Boa noite, pastor Christian. Já vamos saudar nossos irmãos. Hoje a nossa visita vem direto de Santa Catarina. Catarina fazendo a clube de oração. Padre Vicente, dá o seu boa noite aí pra gente então, vamos lá. Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos vocês que nos acompanham também. De modo especial, Isaías, pastor Edivaldo, meu querido Christian aqui do ladinho, né? E também o Diogo, que está por aí. Deus abençoe muito. É uma alegria poder partilhar com vocês essa noite. Celebrar, na verdade, matar a saudade, né, gente? Exatamente. Matar a saudade, é verdade. Padre Vicente, o pastor Edivaldo, que está ali em São João Batista, ele vai poder depois falar para um pouco sobre a história de São João Batista. A gente está vendo ali na foto atrás dele
Tá ali o Padre Léo ali na foto, né? Que muitos irmãos conhecem, né? A história do Padre Léo, um homem de Deus, um homem que deixou um legado maravilhoso. E a gente ainda vai pedir para o Padre Vicente dar um testemunho para a gente hoje sobre isso. E também está com a gente o pastor Christian, pastor Edivaldo. Olha ele aí, olha. Boa noite, pastor. Queridos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal que nos acompanha, pessoal do Ministério Vidas Águas, deve estar ligado aí também. E é uma alegria poder estar com cada um de vocês. Sem palavras mesmo, as experiências que nós passamos no Rio de Janeiro ano passado, lá, principalmente lá no Cristo Redentor, eu tenho certeza que nos 50 anos, né, o jubileu ajuda aí, Isaías. A renovação carismática. Da renovação carismática. A renovação no Brasil, Isso, no jubileu da renovação carismática. Então, o que Deus fez lá naquela noite, naquele dia, né, foi algo que marcou os nossos corações. Aquele vento impetuoso lá, eu me senti os discípulos lá no cenáculo aguardando a vinda do Espírito Santo. E foi maravilhoso o que Deus fez lá. E não só lá, né, mas todos os dias que a gente passou com vocês aí realmente foram inesquecíveis. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade. E o Padre Vicente que me fez o convite. Eu queria só acrescentar, Cristian, não só esperando, mas recebendo, porque foi uma unção poderosa aquele dia ali nos pés do Redentor, e vendo o povo que estava em volta, percebendo, só faltando dizer que a gente estava pegando fogo. Foi uma experiência muito linda, muito linda. Então nós recebemos mesmo. Verdade mesmo. Olha, eu tenho para mim que é o seguinte: aquilo foi só a ponta do iceberg do que Deus ainda vai nos dar, viu? Aquilo foi só a ponta do iceberg do que Deus ainda vai nos dar. Eu quero saudar o pessoal que está acompanhando de casa aqui. Você está com o seu Facebook aberto aí, ô pastor Edivaldo? Tem uma turma aqui, olha só. Edson Campos, Cláudia Martins, Geraldo Anjos, tá vendo o Geraldo aí, olha? A Dulce, a Ângela Amorim, Dona Ângela tá com a gente. Dona Ângela, rapaz, Dona Ângela. Dona Ângela. Ó, Reginaldo já compartilhou. Quem tiver aí assistindo a live, aproveita e vai compartilhando. Meu irmão Adilson, Padre Aloísio, lá de Minas Gerais, acompanhando a gente também. Rosângela Arruda, Rosana Sabonário. Olha, muita gente chegando, muita gente que vai chegar ainda. Eu peço a você, compartilhe essa live, compartilhe esse link. Você não está vendo coisas. Aqui tem 2 católicos e 2 evangélicos fazendo juntos uma live para o louvor e a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Olha, eu já vou passar a palavra para o Padre Vicente. O Padre Vicente vai orar por nós hoje, vai entregar a nossa noite e depois vai também recolher as nossas orações. Então, você pode ir deixando a sua oração já nos comentários. Nós estamos já acompanhando tudo aqui. Vai deixando a sua oração no comentário. O Padre Vicente já vai orando agora para entregar a nossa live e também preparar o nosso coração para a palavra que vai ser liberada nessa noite pelo pastor Christian. E depois a gente vai, no final, recolher todas as orações que nos foram trazidas. Amém? Padre Vicente, com o senhor. Então, irmãos, irmãs também que nos acompanham na live, hoje mexeu muito comigo a primeira leitura da nossa missa, e que é tirada de Atos, capítulo 4, versículos 23 a 31. E é com base nela que eu quero iniciar essa oração, porque ela diz assim, que Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus e rezaram. E aí o grande louvor aconteceu. Não vou proclamar toda a palavra,
porque daqui a pouco o pastor Christian vai partilhar conosco. Mas essa imagem, irmãos, dos irmãos se reunindo para elevar a Deus o que Deus tinha feito no meio deles. E é essa imagem que eu tomo agora e me uno ao coração de todos vocês que nos acompanham para pedir: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus e na força viva do Espírito, que a força da comunhão nos reúna agora, nos una de uma maneira que só o céu sabe como é, e que aqui na terra nós sentimos o reflexo na força do Espírito Santo. Nos una como irmãos e irmãs para que juntos nós elevemos nessa noite um louvor que agrade o coração de Deus, louvor feito de unidade, de comunhão, porque onde os irmãos estão juntos, Jesus se coloca no meio, como diz a palavra, e nós estamos agora unidos em comunhão, nessa conexão profunda daqueles que vivem sob o nome de Jesus e na força do Espírito Santo. Por isso pedimos agora, Senhor, que na força dessa oração, o nosso louvor suba ao céu, o nosso louvor agradecendo a Deus por toda essa revolução de amor que tem acontecido entre os irmãos que creem no nome de Jesus, toda essa revolução de amor que tem acontecido entre aqueles que querem e veem na graça da unidade o caminho do testemunho seguro para esse mundo que precisa tanto, esse mundo que precisa de um testemunho forte, de unidade, de comunhão, para poder vencer todo o egoísmo, toda a indiferença, todo o individualismo, todo o apego desnecessário aos bens materiais, tudo aquilo que é sinal de desunião, de quebra da força do reino de Deus no nosso meio. Que a nossa comunhão feita louvor essa noite agrade o coração de Deus, mas toque profundamente o coração de todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nessa noite, trazendo a força da presença do Senhor sobre todos nós. Que essa presença invada os lares, que essa presença invada as casas, que essa presença chegue aos corações, sobretudo daqueles que estão angustiados essa noite, com todas as consequências dessa pandemia, aqueles irmãos e irmãs que estão desesperados, que estão desesperançados, porque se esqueceram do lugar do Senhor em suas vidas, que todos eles possam, na força da nossa oração, sejam alcançados essa noite, e que isso produza mais comunhão, nós te pedimos, Senhor. Por isso, visita cada casa, cada lar, cada família, que a nossa união nessa noite seja multiplicadora, para que aqueles a quem chegarmos possam sentir que antes chega o Espírito Santo, que antes chega Jesus Cristo vivo, ressuscitado, na força desse tempo pascal, que nos enche de esperança, que nos enche da certeza de que Jesus está vivo, e porque Ele está vivo, nós não precisamos temer nenhum mal que venha de onde vier, nós temos a certeza e nós caminhamos com essa certeza de que o Senhor está vivo. Que essa nossa live proclame isso essa noite, que o Senhor está vivo, e vivo gerando comunhão, porque nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre todos nós nessa noite, e deixe, Espírito Santo, que a tua graça flua através dos lábios do pastor Christian, que vai proclamar a palavra para nós, flua, Senhor, através das nossas partilhas, flua através de tudo aquilo que nós trazemos, só com a força da comunhão, Senhor, dessa unidade que faz a diferença, porque acreditamos em João 15 e João 17, unidos à videira, testemunhamos a graça da unidade. Vem, Senhor, e que teu Espírito cele tudo isso no nosso coração. Xeriala, hariala, mandariala, ariala, baxeriala, candariala, ariala, mandariala, arialara. Xeriala, hariala, bandariala, hariala, candariala, mariala, haria, xeriala, ariala, bariala, renda.
Sheria la candaria la baria la haria la mandaria la ria la baria la haria la mandaria la ria la baria la Sheria la candaria la mandar sheria la ria la haria la mandaria la ria Sheria la candaria la ria. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, Senhor, por cada irmão, cada irmã dessa noite, nessa live, Senhor. Nós estamos juntos, somos um. Que seja agora, Senhor, refletido tudo aquilo que somos um significa, Senhor. Para a honra e glória do nome de Jesus, nós te pedimos. Quero encerrar essa breve oração com o final dessa mesma palavra, que diz assim: quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Eis o que Deus nos promete essa noite. Na força da oração, da presença do Espírito, que a palavra de Deus seja semeada e que nós possamos nos encher de coragem, de parresia, de força, de vontade própria daqueles que experimentaram o ressuscitado e no poder do Espírito testemunham como discípulos e discípulos. É o que nós te pedimos essa noite, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus por essa oração. Padre Vicente, muito obrigado. Pastor Christian, nós queremos receber de Deus através da sua boca. Pastor, por favor, libere para nós a palavra que Deus colocou no seu coração nessa noite. Amém, queridos. Graça e paz. Boa noite. Mais uma vez, né? Glórias a Deus. Na verdade, a palavra que eu vou partilhar foi a palavra que o irmão Diego pediu que eu partilhasse, né? Não escolhi a palavra, mas é tão tremendo que o Espírito Santo, ele está realmente... A palavra de Deus diz em Salmos que Deus reina, né? Ele reina sobre todos os reinos, ele está no controle do universo. E essa palavra que o irmão Diego pediu que eu compartilhasse com vocês, ela tem tudo a ver com a mensagem que eu partilhei no culto do nosso ministério ontem à noite. Apesar que Deus me conduziu por uma forma um pouquinho diferente, mas os irmãos, principalmente que são do Vinde às Águas, que estão nos acompanhando, eles vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas, enfim, o texto que o irmão Diogo pediu que eu... É Diogo ou Diego? É Diogo? Diogo. Evangelho de João 17, versículo 13. Diz assim: agora, palavras do nosso Senhor Jesus. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenha em si a medida completa da minha alegria. Nós sabemos que a oração de Jesus, em todo o capítulo 17 de João, ela é chamada por todos de a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ele foi o modelo perfeito de sacerdote que o mundo viu. Porque na antiga aliança, os sacerdotes precisavam de ano em ano oferecer sacrifícios de animais para que o povo pudesse receber a remissão de pecados. E Jesus Cristo, ele, além de ser o modelo perfeito de sacerdote, porque ele nunca cometeu nenhum pecado, ele ainda sacrificou o seu próprio corpo. Então, ele foi o sacerdote e, ao mesmo tempo, ele foi o sacrifício. Então, por isso que Jesus, ele é o cara, né? É o nosso ídolo maior. E Jesus, na sua oração sacerdotal, todos estão me ouvindo bem? Na sua oração sacerdotal, parte dessa oração, quando Jesus ele vai orar pelo menos 3 vezes, repetidamente, ele vai pedir ao Pai, em oração, para que todos sejam um, assim como ele e o Pai são um.
Por quê? Porque havia um plano disso, havia um objetivo nessa oração. Jesus ele vai revelar mais à frente que para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus ele faz uma promessa que eu considero a promessa das promessas. Ele vai dizer que se a humanidade, se nós como corpo de Cristo nos tornarmos um com Jesus, com o Pai, ele faz uma promessa de que o mundo todo vai aceitar Jesus como Messias. O mundo todo vai crer que ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é tremendo, é maravilhoso essa promessa, porque essa promessa implica na salvação de todo o gênero humano, implica na salvação de toda a raça humana. Nós sabemos que era a vontade de Deus que todos sejam salvos. Deus não faz acepção de pessoas, ele quer que todos sejam salvos. E quando Jesus Cristo diz aqui, agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Jesus estava dizendo aqui que estava se aproximando um momento em que ele iria ser rejeitado, onde ele ia ser, ele ia sofrer pelos nossos pecados, ele ia ser chicoteado, iam colocar uma coroa de espinhos nele, ele ia ficar sozinho e, por fim, ele ia ser crucificado. Esse momento estava se aproximando, o momento da crucificação de Jesus. E quando estava próximo desse momento, é quando ele faz essa oração. Ele está dizendo, ó Pai, eu estou indo para junto de ti, mas antes que eu vá para o céu, antes que eu retorne para ti, Jesus se preocupa com os seus discípulos, ele se preocupa conosco, porque a gente vai ver que nessa mesma oração, ele ora também para os discípulos que ainda seriam discípulos dele, no caso nós. E ele se preocupa que nós pudéssemos ter uma medida completa da sua alegria. Olha só que tremendo. Jesus estava preocupado com a nossa alegria. Jesus estava preocupado com o nosso estado de alma. Jesus estava preocupado com as nossas emoções. E mais do que nunca, nesse tempo de pandemia, onde muitos têm estado fragilizados, com a sua alma abatida, com as suas emoções vulneráveis, diante do medo, diante de notícias que chegam a cada dia, muitas vezes para nos atormentar, para nos prejudicar, para nos levar para baixo. Então, mais do que nunca, nós precisamos ouvir boas notícias, e o Evangelho é isso, o Evangelho é boas notícias que possam trazer alento para a nossa alma, que possa trazer alegria, que possa trazer ânimo para a nossa alma. E Jesus aqui, ele está dizendo, ele está orando para que nós tivéssemos uma medida completa de alegria. E se a gente for ler os versículos anteriores, já no versículo 11, Jesus já estava orando, dizendo assim, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ou seja, quando Jesus está pedindo a Deus que todos tenham a mesma medida de alegria dele, simultaneamente ele estava dizendo, Pai, que todos tenham esse entendimento da necessidade, da importância que é de sermos um contigo. Porque isso vai autorizar, vai trazer legitimidade, vai otorgar o direito de todos terem a mesma alegria. É isso que Jesus estava dizendo. Como é que eu sei disso? Quando a palavra de Deus diz em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força, muitas vezes os cristãos interpretam da forma errada esse texto. Olha só, presta atenção. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que quando nós trazemos alegria para Deus, quando nós proporcionamos alegria para Deus, quando nós, através dos nossos atos de justiça, através do nosso testemunho, através da nossa conduta, através da forma que nós vivemos nesse mundo, nós glorificamos a Deus, nós damos alegria para Deus, isso vai
simultaneamente produzir alegria em nós, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu deixo Deus feliz, Ele reparte comigo a sua força, Ele partilha comigo da sua força. Por que muitas pessoas se sentem frágeis, se sentem fracas num momento como esse? Porque nem todos têm se preocupado em trazer alegria ao coração de Deus. Olha só o que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo, versículo 37 em diante. Jesus disse assim, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Numa outra passagem bíblica muito conhecida, a Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos, elas se aproximam de Jesus para conversar com ele. Elas pedem que chamassem Jesus para conversar. E aí então os discípulos chegam, se aproximam do mestre e dizem: mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem conversar com você. E aí Jesus disse: olha, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então a gente vai ver muitas vezes na Bíblia Deus repetindo que realmente quem ama a Deus é aquele que faz a vontade dele. Jesus veio ao mundo não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? A vontade do Pai é que todo aquele que recebesse o Filho tivesse a vida eterna. Como a unidade, ela vai trazer a unidade do corpo de Cristo, ela vai outorgar esse direito, porque é uma promessa de Jesus, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como a unidade, ela vai fazer com que se concretize a salvação de milhares e milhares de almas, Jesus está dizendo aqui: Pai, que eles possam receber esse entendimento, para que eles possam receber essa lei. Porque quando nós recebemos esse entendimento de que a vontade de Deus ela vai trazer força para nós, o cumprimento da vontade de Deus, a alegria do Senhor vai produzir em nós força. Olha só que coisa tremenda. Além de eu receber força de Deus, eu ainda vou estar contribuindo para a salvação da humanidade. Então, queridos, que nós possamos entender isso. Existem várias maneiras de Deus produzir em nós. Existem várias maneiras de Deus. Na verdade, a alegria é um fruto do Espírito Santo. Mas como que eu posso dar alegria para Deus? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu consigo dar alegria para Deus de várias formas. Uma delas nós vemos aqui, é fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos sejam um. Então, quando eu me esforço em lutar pela unidade, em trabalhar pela unidade do corpo, sem acepção de pessoas, sem discriminar raças, povos, classes sociais, cores, gêneros, sem discriminar ninguém, porque Deus não discrimina ninguém. Ele veio para todos. Eu nunca vou me esquecer, irmãos. Já estou encerrando a minha fala, não quero desrespeitar o tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu imagino que já está acabando. Quando o Senhor Jesus pediu a Pedro, a São Pedro, que pudesse ir até a casa do centurião chamado Cornélio, para ter um encontro com aquele homem, porque as suas orações, as suas esmolas haviam chegado aos céus. A palavra de Deus diz que São Pedro, no meio do caminho, ele tem um encontro, ele tem uma visão de um lençol. E naquele lençol que descia dos céus, haviam ali animais impuros. E o judeu, nós sabemos que o judeu ele não come carne de porco, o judeu não come camarão, o judeu não se mistura com aquilo que perante a lei é considerado impuro. E aí, Deus diz para Pedro, para São Pedro: olha, Pedro, mata e come. Senhor, como que eu vou comer isso aí?
isso é impuro, isso é imundo. E aí Jesus, o Senhor, diz para ele em visão: Pedro, como você pode considerar impuro aquilo que eu purifiquei? Então, queridos, essa é uma das maiores lições que Jesus deixa para nós. Muitas vezes, nós, por causa do nosso nível de santidade, por causa do nosso nível de abstinência ao pecado, muitas vezes nós somos tentados a nos acharmos superiores ao nosso próximo, a nos sentirmos melhores, porque eu conheço mais a Bíblia, porque eu estudo mais a Bíblia, porque eu já li a Bíblia Sagrada mais de 20 vezes ou 50 vezes, porque eu sou formado num curso de teologia, numa faculdade, eu sou seminarista da universidade A, B, Y. Por causa dessas coisas, muitas vezes nós somos tentados a nos acharmos superiores, quando na verdade só há um que é santo, só há um que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o Senhor Jesus. Quando João teve a visão, a revelação de Apocalipse na ilha de Patmos, a Bíblia diz que ele tem um encontro com o anjo, e a Bíblia diz que João ele se dobra diante daquele anjo, ele se ajoelha diante daquele anjo, tamanha aquela glória na presença de Deus, do anjo, e aí o anjo aparece para João e diz: olha, não faça isso, não quero que você se ajoelhe diante de mim, eu sou conservo teu. Adora a Deus, adora o Cordeiro, porque ele é o único digno de abrir o livro. Jesus é o único digno. Ele é o único que é santo. Então, por isso, nós não podemos nos reservar no direito de acharmos que não podemos nos relacionar com os nossos irmãos de fé católica, fé evangélica, ou até mesmo de uma outra crença, porque a vontade de Deus é maior e a vontade de Deus é que sejamos um. Se nós fizermos a vontade do Pai, lutarmos pela unidade do corpo de Cristo, assim como Jesus veio ao mundo para isso, porque a cruz significa, a barra horizontal da cruz significa que Jesus morreu para reconciliar o homem com o homem, e a barra vertical da cruz significa que Jesus morreu para reconciliar Deus com o homem. Esse é o propósito da cruz, reconciliar a todos, reconciliar o homem com o homem, reconciliar Deus com o homem. Diga-se de passagem, esse é o carisma da comunidade Coração Novo. Aleluia. Então esse é o propósito da cruz, reconciliar a todos. O nosso Deus é o Deus do perdão, é o Deus da misericórdia, é o Deus que está sempre disposto a dar uma nova chance. Se Ele ama tanto a humanidade ao ponto de dar a vida por todos nós, quem somos nós para fazer acepção de pessoas? Quem somos nós para resistirmos à vontade do Pai? Que nós possamos batalhar para trazer alegria ao coração de Deus, para deixar Ele feliz, fazendo a sua vontade, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Beijo no coração. Amém, pastor Christian? É isso aí, querido. Amém, pastor Christian. É muito bom ouvir as suas palavras, de acordo com a palavra, né? E a gente tem vivido momentos e tempos em que a gente, mais do que nunca, precisa desfrutar desse caminho da unidade, né? E é muito interessante essa observação que você faz sobre agradar a Deus, porque um bom cristão, ele o tempo todo está querendo agradar a Deus. E a melhor forma de se agradar a Deus é você viver em unidade. É muito interessante isso. Eu queria ler um texto de Romanos 15, versículo 5, que diz o seguinte: o Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz glorifiqueis a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que eu escolhi esse texto antes da sua palavra, entendeu? Antes da sua palavra. Então a gente vê que realmente a gente precisa andar em unidade, apesar da gente pensar diferente do outro, mas nós cremos que a solução para a nossa humanidade é Jesus.
Aleluia. É Jesus. E é isso que nos une. É isso que nos une. É sobre essa palavra que nos une que a gente vai caminhar com esse ministério da unidade, que é estarmos compartilhando, vivendo, trazendo o amor, a graça, o carinho de estar uns com os outros, compartilhando aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, sem colocar essa barreira, sem colocar essas restrições. Hoje a gente está vivendo uma restrição social em que muitos estão vivendo uma agonia, né? E a gente para pensar assim, quando nós nos isolamos sem necessidade. E quanto nos tem sido caro hoje querer estar junto com alguém porque a gente não pode por conta da quarentena, mas a gente se isolou tanto por tantas coisas banais, entendeu? Então isso é uma alegria muito grande. Eu não sei se ele ainda está assistindo, mas eu vi aqui, um grande amigo nosso, lá da PIB de Cabo Sul, Luiz Elias, famoso Salgueiro, a gente chama ele de Salgueiro. Deus abençoe. Se você estiver assistindo aí, você, Viviane, se estiver ainda assistindo, eu vi aqui que você estava aqui tinha acabado de entrar. Pastor, o que é PIB? O que é PIB de Cabo Sul? Primeira Igreja Batista. Primeira Igreja. Olha só, pastor. Primeira Igreja Batista. Na live tem evangélico, mas também tem católico, pastor. É verdade. É verdade, são as siglas. O pessoal ainda não fala o evangeliquez, pastor, então tem que traduzir. Não, e esse evangeliquez é mais evangeliquez ainda Batista, né? Porque Batista tem o nome PIB e CIB. Primeira Igreja Batista, segunda Igreja Batista, terceira Igreja Batista, presbiteriano também, né? Tem a igreja do pastor Jeremias, grande Jeremias, que é a 8ª presbiteriana de BH. Pastor Jeremias, um abraço para você. Entendeu? Então muito bom. Sabe quem está com a gente também aqui, assistindo a live? A pastora Mônica, nossa querida pastora Mônica está com a gente. Oi, pastora Mônica, Deus abençoe, rica e abundantemente. E também está com a gente o Francisco José, que é um irmão querido ortodoxo, que também acompanha o nosso caminho de unidade, né? Glória a Deus. Bom, eu já quero passar a palavra para o Padre Vicente, porque, primeiro, assim, diante dessa palavra que a gente acabou de escutar, aliás, só um adendozinho, né, assim, o cara sabe até qual é o carisma da comunidade Coração Novo, né? Tem membro da comunidade que não sabe, o cara sabe, rapaz. Daqui a pouco ele tá que nem o pastor Edivaldo. Cara, pô, essa cruzinha aí, não vai me dar uma cruzinha dessa? Não, mas que coisa linda, bonito demais ouvir o pastor Christian falando que é o carisma da comunidade, de um carinho tremendo isso. Agora eu quero passar a palavra para o Padre Vicente, porque tem todo um ensino, uma paternidade em torno da qual, dentro da qual ele foi criado, né, gerado, que é essa paternidade tanto da congregação dos Padres do Coração de Jesus, quanto de Betânia, de maneira ainda mais específica, onde ele tinha ali o Padre Léo, que eu conheci, foi meu amigo também, tive a oportunidade de conviver muito com o Padre Léo, e claro que nem chega aos pés do que o Padre Vicente conviveu, né? Mas que era um homem aberto mesmo ao diálogo. E eu quero passar essa experiência, passar a palavra para o padre, para ele contar como é que está sendo essa experiência dele, né? Dar um pouco desse testemunho para a gente, para que a gente possa também ser abençoado agora, depois da palavra, também com a prática do que tem acontecido na sua vida. Isaías, deixa eu só lembrar que esse é o pastor Christian, sempre atento aos detalhes, não escapa nada, viu? Esse é o meu irmão aqui de pertinho. Mas assim, enquanto o pastor Christian pregava, eu me senti muito edificado. E passou um filme na minha cabeça, e você, Isaías, de modo especial, vai se lembrar disso também, porque como você disse, o carisma
da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus e o Carisma de Betânia passa, pastor Christian, por essa atenção à obediência absoluta à vontade de Deus. Porque nós contemplamos Jesus e na carta aos Hebreus está bem dito: eis que vem, ó Pai, para fazer a vossa vontade. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, essa atitude, pastor Christian, de disponibilidade à vontade do Pai, para poder tocar a alegria, né, e sentir que a alegria do Senhor é a nossa força, essa disponibilidade em viver a vontade de Deus e tudo fazer para viver a vontade de Deus, de fato agrada muito o coração de Deus, e na linguagem da nossa espiritualidade, não só agrada e alegra, mas até consola, porque o nosso Senhor, ele sofre nas dores do mundo, e à medida que a gente sente a alegria do Senhor, nós nos dispomos a ir ao encontro das dores do mundo, dos sofrimentos, daqueles que mais sofrem, e consolar, agradar o coração de Jesus, alegrar o coração do Senhor, e dali aurir a nossa força. Então, eu me senti muito edificado com as suas palavras, pastor Christian. Obrigado pela partilha dessa noite. E, Isaías, em relação ao testemunho, além de tudo que eu tenho experimentado junto da missão Somos Um, de tudo que Deus me deu através da graça de conhecer vocês, de partilhar e me dar a força e a coragem necessária para poder sair e testemunhar que não tem outro caminho a não ser a unidade, a comunhão, me fez também recordar na vida e na história do Padre Léo o quanto irmãos evangélicos viam no Padre Léo alguém que podia aproximar e, de fato, fazer comunhão. Tem vários testemunhos, inclusive nas pregações e nos textos do Padre Léo, onde ele cita igrejas, onde ele cita pastores, onde ele fala, sobretudo, da partilha da palavra, né? Padre Léo, que era, assim, um grande... Eu gosto de me expressar assim, amante da palavra de Deus, porque o Padre Léo tinha um caso com a palavra de Deus, um caso de amor com a palavra de Deus, e não só conhecia por estudo, mas era apaixonado, ele não fazia nada sem a palavra de Deus. Basta ver uma pregação dele e a gente já vai identificar isso. Então, e isso tocava o coração de muitos pastores. Outro dia, antes do coronavírus, da Covid-19, indo para o interior do Paraná, parando no restaurante, um irmão de uma congregação se aproximou, me reconheceu e disse assim: olha, eu sou o pastor Jonas, e falou a cidade do interior que ele morava, e disse assim: eu quero pedir licença para dar um abraço no senhor. E naquele tempo podia, né? Dar um abraço no senhor. Porque abraçando o senhor, eu quero me lembrar das quantas vezes eu fiquei edificado pelas pregações do Padre Léo. Eu partilho com os meus fiéis lá na igreja muitas das palavras do Padre Léo. E aí ele fez o seguinte comentário, Isaías, que eu sempre repito para os meus irmãos padres: aquilo sim era um padre. Falou do Padre Léo, né? Aí eu falei: tá bom, então tá. Mas então, o Padre Léo sempre incentivava e dizia: em Jesus, ouvindo a palavra, não tem como caminhar em unidade, não tem como não caminhar em comunhão, não tem como não amar os irmãos e irmãs. Então, olha, sabe quem testemunhou sobre isso? Está falando de pastores evangélicos, né, que olhavam e até hoje veem, né, o Padre Léo com essa visão. Olha, pastor Edivaldo e pastor Christian, quem já testemunhou isso que o padre Vicente está falando publicamente, no programa do Jô Soares, inclusive,
foi o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte falou, olha, o meu jeito de pregar, eu me inspiro num padre católico chamado Padre Léo. E o pastor Cláudio Duarte hoje é um dos grandes ministros do evangelho no meio evangélico, né? Prega muito para famílias e tudo, né? Você quer dizer alguma coisa sobre isso? Pastor Emerson, quando eu encontrei com ele uma vez, ele comentou também sobre o Padre Léo. O pastor Emerson é o esposo da Fernanda Brum, eles são pastores da igreja Clamor pelas Nações, aqui na Barra, e ele também comentou também sobre o Padre Léo. Tem outros pastores que são pastores do meio evangélico aí, que bebeu muito da fonte do Padre Léo. E só são comentários que foram profundamente edificados, entendeu? Inclusive eu tive a oportunidade, quando ele era vivo ainda, de participar de retiro com ele. Então, olha só. Sabe o que eu acho? Aí, o pastor Edivaldo vai se recordar, a gente estava falando esse dia sobre patrimônio comum. Existem, não é? Existem patrimônios comuns que são que estão tanto na palavra de Deus quanto na própria tradição da igreja. A gente encontra patrimônios comuns ali, e até no magistério, porque quando a gente lê, por exemplo, o dossiê Somos Um, no dossiê a gente está baseado tudo na Sagrada Escritura, mas para nós católicos, muitas dessas coisas estão confirmadas nos documentos da nossa igreja. Então, mas ainda além disso, homens de Deus, como é o caso do Padre Léo, mas como é o caso de muitos evangélicos que a gente conhece e pode testemunhar que são homens e mulheres de Deus, também fazem parte do nosso patrimônio comum. Então, de forma que agora, há pouco tempo atrás, né, tem pouco mais de 2 meses, eu acho, nós na Igreja Católica iniciamos o processo de beatificação do Padre Léo, que para nós é um processo muito importante, porque a Igreja não só vai tê-lo como de fato um homem importante, tudo, mas também vai poder dizer, olhem para a vida desse homem aí, porque a maneira como ele seguiu a Jesus é uma forma lícita e que também vale a pena seguir. Então, eu acho muito importante, quero agradecer do fundo do coração ao Padre Vicente por estar aí testemunhando isso e vivendo isso junto com a gente, porque o seu testemunho, Padre, edifica muito o caminho da missão Somos Um e tudo aquilo que está acontecendo hoje, não só mais no âmbito do Rio de Janeiro, onde eu e o Padre Edivaldo... o Padre Edivaldo. Isso. Rapaz. Isso vai dar confusão, rapaz. Mas também o Isaías de pastor, né? No meu celular, inclusive, tá salvo lá PR Isaías. Entendeu? Porque eu sei que eu cometeria um pecado colocar PE, né? Que eu coloco o padre, tá lá, Padre Vicente. O Isaías tá lá. Eu não ia botar leigo, né? Leigo Isaías. Leigo Isaías, não. Então, o que acontece? Eu quero louvar a Deus, porque aqui, eu e o pastor Edivaldo, a gente está junto aqui no Rio de Janeiro, caminhando, tem outros irmãos, né? Muitos deles estão aqui acompanhando a nossa live e tudo, né? Mas quando a gente vê, pastor Edivaldo, o Padre Vicente, o pastor Christian, lá em Santa Catarina, quando a gente vê o Diogo, ali no Paraná, e a gente começa a ver os membros do corpo se articulando, a gente vê que o corpo é vivo e que as coisas estão acontecendo e tudo tem como base esse patrimônio comum, né? Olha que bonito o pastor Christian poder dizer, olha, eu bebi dos retiros que o Padre Léo pregava. Você falando da Fernanda Brum e do Emerson, eu nem sabia, eu citei aqui o Cláudio Duarte, que é o exemplo mais público, né?
mas a gente vai vendo que nós, de fato, estamos vivendo como a expressão da família bendita do Pai, né? E eu quero louvar a Deus por isso. Isaías, e o quanto isso é importante, esse patrimônio comum. Você falou em dar um testemunho, deixa eu dar mais um testemunho aqui. Antes dessa quarentena, eu tive a graça de participar num sábado do encontro de irmãos lá, de líderes cristãos em Nova Trento. E o pastor, eu não vou recordar o nome do pastor agora, pastor Cristo, ajuda eu lembrar aí. Saulo. Pastor Saulo. Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú. Isso. Igreja da Vida. Estavam mais ou menos em quantos líderes lá? Tinham uns 20, aproximadamente, um pouco mais? 20? Acho que eram mais ou menos isso, né? Quase uns 30, se eu contei bem. E aí, pastores, os irmãos, as lideranças das igrejas evangélicas, mas as irmãs de Madre Paulina representada, Isaías. Representantes das nossas paróquias aqui na região, um pessoal bastante engajado, e foi tão bonito. Mas o pastor lá de Balneário Camboriú, fugiu o nome de novo, pastor Cristian. Saulo, pastor Saulo. Ele fez uma pregação sobre ter propósito, que foi tão edificante, foi a palavra que eu precisava naquele sábado para poder tomar umas decisões que eu estava muito, assim, titubeante em algumas coisas da comunidade. Veio ali, Espírito Santo ali, na raiz. Eu saí de lá, fui antes de ir embora, tive que sair um pouco antes por causa da missa, fui lá, dei um abraço nele e disse: meu irmão, muito obrigado, porque você foi boca de Deus para mim nessa tarde de hoje. Então, isso para mim é o mais fantástico do que a gente tem vivido. Amanhã, o pastor Cristian, o pastor Edivaldo, o padre Vicente e os irmãos que estão acompanhando no Facebook. Amanhã, nós celebramos 8 anos que nós temos feito o café espiritual aqui no Rio de Janeiro. Todos os meses a gente sai e vai se encontrar para tomar café em uma casa, em uma igreja católica ou evangélica. E a gente tem sido edificado com isso. Amanhã nós completamos 8 anos e a gente vai estar, cada um na sua casa, mais certos de que o Senhor usou esses 8 anos para que a gente pudesse colocar na mesa, além do café e do pão que a gente come, do suco que a gente toma, além disso, colocar também o patrimônio comum. E poder edificar um ao outro, como o padre Vicente foi edificado, né? Eu glorifico a Deus porque ele me chamou para esse ministério e levantou outros irmãos como vocês para que eu pudesse estar junto e a gente pudesse andar junto. Eu quero louvar a Deus por essa noite, por a gente poder ter estado aqui junto. Antes de entregar a palavra para o padre Vicente, para ele nos despedir nessa noite, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida de tantos irmãos e irmãs que têm se dedicado ao caminho da unidade. Eu estou vendo aqui o nosso irmão Marcos, a pastora Lucialda, esposa do pastor Efigênio, lá de São Paulo, está junto com a gente aqui. A Carmita também está com a gente. O pessoal que está entrando fala da onde né? Porque tem gente do Brasil todo, então eu não sei da onde que o pessoal está falando. Mas eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui junto com a gente. O Diogo, tem alguém aí que eu não esteja vendo, Diogo? Tem a minha esposa participando também aí, rapaz. A minha também. Dona Heloísa Helena da Silva Cunha, tá aí, ó. Dona Patrícia Souza também tá aí, cara. Tá comentando também, né? Então tá bom. Elas estão aí. Isaías. Diga. Isaías, antes de terminar ainda, eu queria fazer um breve comentário sobre a questão da unidade, que eu não fiz isso na minha fala, porque eu entendi que a minha fala inicial ali era só para falar, realmente comentar o texto bíblico.
Então, se eu tiver pelo menos uns 2 minutinhos, eu agradeceria. Estamos quase terminando, pode ir lá, vai lá. Eu só queria comentar, como o Diogo pediu para mim, que a gente deveria partilhar sobre o quanto tem sido especial e importante esse tempo de unidade com os irmãos católicos. E eu queria contar um depoimento que aconteceu comigo lá no Rio de Janeiro. Conversando com alguns irmãos nos bastidores, fiz muita amizade lá com o irmão Rafael, que é seminarista, e ele, eu acho que é do Coração Novo também. Eu conversei muito com eles, eu percebia que os irmãos católicos usam muito a expressão carisma, e nós evangélicos usamos mais a expressão dons, né? Os dons do Espírito Santo, e vocês usam mais a palavra carisma, que é o original no grego. E conversando sobre os carismas e tal, com os irmãos católicos, eu pude entender melhor o meu carisma. Qual é o carisma do Ministério Vindo das Águas? Uhum. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, que se é profecia, temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja à medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, a edificação no ensino. Então, em outra tradução diz, se é ministério, seja servir. Deus me deu um ministério, mas a gente não... Mas mesmo recebendo o ministério de Deus, a gente não consegue entender a dimensão de como poder servir. Entendendo melhor a questão dos carismas, eu pude descobrir que o carisma principal nosso é ministrar a palavra de Deus. Assim como como é que chama a comunidade Rede Vida, não? Que tem um programa de televisão? Tem a Rede Vida e tem a Século XXI. Século XXI e canção. Canção Nova. Canção Nova, é isso. Assim como a Canção Nova tem esse carisma de proclamar a palavra de Deus, eu diria, sem medo de errar, que o meu carisma é o mesmo. Só que, claro, né, devido a dadas proporções, eu tô ainda só uma criança que estou em processo de treinamento. Mas hoje eu entendo que é um carisma que Deus me deu. É uma facilidade de ensinar o evangelho, de proclamar o evangelho. E antes eu tinha uma certa trava em relação a isso. Porque tem tanta gente que faz isso hoje, no meio evangélico, no meio católico, mas a verdade é que nem todos têm o carisma. Muitos fazem porque estão imitando os outros, ou porque estão fazendo. Agora, quando você descobre que esse é o seu carisma, isso traz para você uma paz interior, uma tranquilidade de saber que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, eu queria dizer que eu recebi muita cura na minha alma emocional, naqueles dias que eu tive ali no Rio de Janeiro, por entender que essa é a minha missão de vida. Deus me criou para proclamar o evangelho dele, para ensinar, para pregar, para profetizar. Eu fui criado para isso. E eu só vou me realizar como ser humano, tanto eu como o Ministério Vindo das Águas, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, eu queria agradecer a Deus pela unidade, por esse projeto Somos Um, pelo Em Cristo, porque isso tem trazido cura para nossas almas. Amém. Eu te agradeço muito, pastor Cristian. Aquele seu testemunho também foi muito importante para a gente. Estava lembrando aqui como Deus te trouxe através do Padre Vicente, né? E como você foi dócil, tem sido dócil, né? A ação de Deus, de maneira tão simples, mas ao mesmo tempo tão fecunda. E eu fiquei muito feliz de quando passei por aí, a gente ter podido ter comunhão, almoçar junto, conhecer o Ministério Vindo das Águas, né? Foi uma bênção na minha vida. Eu agradeço muito a você e a sua família, viu? De coração mesmo. Muito obrigado. Amém. Padre Vicente, nós estamos chegando no final da nossa live e eu quero entregar a palavra para o senhor orar por nós, abençoar o nosso povo que está acompanhando, né, a live. Tem aqui... eu já falei o pessoal todo aqui, mas mais uma vez tem gente de todo o Brasil aqui assistindo a gente e depois, é claro, a live vai acabar sendo mais divulgada, né, e tudo mais, o pessoal vai assistindo em outros momentos. Eu quero só encorajar as pessoas primeiro para o caminho da unidade. Diogo, você tem algum recado para a gente antes da oração?
Não, Isaías, é realmente só reforçar aos irmãos que a gente possa compartilhar essa nossa experiência das lives semanalmente, né? E uma vez mais agradecer ao pastor Christian, ao padre Vicente, pelos diálogos que tivemos durante essa semana, organizando, né, esse momento. Que Deus continue abençoando a vida e a missão de cada um de vocês. Amém. Diogo, muito obrigado. Obrigado a todos também que estão acompanhando, que estiveram acompanhando. Por favor, divulguem a nossa próxima live. Segunda-feira que vem, nós já temos gente confirmada, Diogo? Nós estamos só aguardando a confirmação final, possivelmente pastor Silas Esteves e padre Marco Túlio. Aí do muito bom, muito bom. Pastor Silas Esteves e padre Marco Túlio. E eu quero convidar os irmãos, pedir aos irmãos para divulgar a nossa página, divulgar também o nosso canal no YouTube, Missão Somos Um. Dessa maneira, a gente vai solidificando esses canais de comunicação para a unidade do corpo de Cristo, né? Nós temos os canais das nossas igrejas, das nossas comunidades, mas nós precisamos ter um canal próprio, um canal onde a gente possa dedicar o espaço apenas ao anúncio da unidade. Então, por favor, divulguem, curtam a nossa página, inscrevam-se no canal do YouTube para que a gente possa anunciar ainda mais a unidade do corpo de Cristo. Padre Vicente, por favor, a palavra está com o senhor, para o senhor orar por nós e nos despedir. Então eu quero rezar. Que bom que a internet voltou, a nossa aqui é lentinet, entendeu? Então, mas que bom que voltou. E eu quero terminar com a mesma palavra que eu iniciei, de Atos 4, 23, 31, pegando os últimos versículos, de 29 a 31, porque fala desses irmãos reunidos em oração e em louvor, no nome de Jesus e na força do Espírito. Então, versículo 29 diz assim: agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente esta palavra, que é tua. Estende as mãos para que se realizem curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Amém. Por isso, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus e na força viva do Espírito pela reunião dessa noite. Pela união dessa noite, pela comunhão dessa noite. Obrigado, Senhor, pela missão Somos Um. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo, pelos sinais, pelas curas, pelos prodígios que realizas em busca da unidade, em prol da unidade, através da missão Somos Um. Queremos pedir, Senhor, antes de dizermos amém, aleluia, por tudo que realizas, pedir, porque tu dissestes, pedi e recebereis, buscai e vos será aberto, batei e será aberto. Então, Senhor, eu quero pedir nessa noite, por todos aqueles que nos acompanham, mas todos aqueles que nós sabemos que estão, Senhor, nesse momento de pandemia, sofrendo, Senhor. Famílias inteiras, famílias passando fome, famílias sem ter, Senhor, nada na sua mesa, desesperançados porque perderam o emprego, porque foram abatidos na vida financeira, Senhor. Queremos pedir por aqueles que se contaminaram, estão doentes, enfermos, pelas famílias daqueles vitimados que morreram, Senhor, por causa desse vírus. Mas, acima de tudo, declaramos, quem como Deus na nossa vida? Ninguém, Senhor. Que eles possam sentir a força desse Deus vivo, a força de Jesus Cristo vivo, ressuscitado no meio deles. Queremos pedir, Senhor, por todas as famílias que estiveram conosco e pediram nossas orações. Famílias, Senhor, que padecem agora nos seus lares, pedir pelos casais, pelos matrimônios, pelos filhos,
Não posso esquecer das mães dos meus filhos e filhas dependentes químicos em Betânia. Quanto sofrimento, quanta dor, Senhor. Por isso, unido aos meus irmãos e irmãs, em comunhão, na unidade, rezamos agora por todas as nossas necessidades, pelas necessidades das nossas comunidades, porque tu disseste, Senhor, que onde 2 ou mais se reunirem em teu nome, tu estarias no meio. E disseste também em Mateus, no capítulo 18, que se nós nos uníssemos e concordássemos, podíamos, Senhor, pedir qualquer coisa em teu nome que o Pai realizaria. Então realiza, ó Pai querido, em nome de Jesus e na força do Espírito, a graça de hoje, a graça que necessitamos. Abençoa, Senhor, a nossa missão. Obrigado, Senhor, porque nos chamastes. E aqui eu penso em cada um desses meus irmãos, pastor Edivaldo, Isaías, pastor Christian, Diogo e todos aqueles unidos à missão Somos Um, que tu mesmo chamaste, Senhor, para ser sinais e canais dessa comunhão nesse tempo que precisa tanto. Padre, eu quero incluir nessa oração, Padre, antes do Senhor ainda nos abençoar, eu pedir a todos os colaboradores da comunidade, da missão Somos Um, que hoje estão sofrendo com o Covid-19. Amém. Aqui na minha memória, eu já tenho o Roberto, esposo da nossa irmã Nádia, que é um grande colaborador nosso e que está sofrendo, está internado, está em estado grave. Nós queremos orar pelo Roberto, pedir visita mesmo, Senhor, todos os familiares, Senhor Deus, mas aqueles que estão enfermos agora, Senhor, visita levando consolo, Senhor, é a tua presença em cada hospital, em cada leito de hospital, Senhor. Amém. Nós te pedimos nessa noite, Senhor. Sim, Senhor, nós te pedimos que nos abençoe, que a tua presença nos acompanhe, porque sabemos que a vitória é sua, Senhor. Garantistes para nós, na ressurreição, na Páscoa, a vitória é tua e por isso é nossa. E que possamos beber da tua fonte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Edivaldo. Deus abençoe a todos. Tenham uma semana abençoada. Cuidem-se, se preservem. Se puder, fiquem em casa. Se for de serviços essenciais, se cuidem, mas acima de tudo, tenham no seu coração a esperança que não muda, que é Jesus. Amém. Ele curará, sarará a nossa terra, a nossa casa, a nossa família, que todos sejam guardados na potente mão do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém, gente. Um abraço grande. Até semana que vem, 19h30 na segunda-feira. Tamo junto. Tchau, tchau.